Sou Silvano Machado e nesse vídeo quero falar sobre a minha história de transformação. Porque quando você escreve um livro, Jinshin Jitsu, uma arte que transforma vidas, você tem que ter visto muitas vidas transformadas por Jinshin Jitsu. Então, vamos começar. Eu conheço Jinshin Jitsu em 1996. Então eu sou uma dessas pessoas que, o que é isso? Né? Jinshin, tá? Jitsu. Jitsu era fácil de falar, mas Jinshin, às vezes era uma coisa que as pessoas ficavam chamando Jin, ou as pessoas às vezes que sabiam mais falavam Jinshin. Tá? Até que a gente entendeu que Jinshin sem Jitsu não dá. Então, Jinshin Jitsu. Jitsu, arte. A arte, Shin, criador, Jin, homem. Então, a arte do criador para o homem. Então, isso é Jinshin Jitsu. Tá? Então, Jinshin Jitsu vai entrando na minha vida, né, em 1996. Tá? E a minha segunda esposa, Elvina, era professora de piano e ela teve uma aluna cuja mãe organizou um curso de alta aplicação de Jinshin Jitsu com a Yoli Lebenstein. Então, eu incentivei ela a ir e ela foi. E quando ela voltou, trouxe 3 livrinhos de alta aplicação. E eu abri e comecei a olhar e ver que aquilo era tão simples e comecei a praticar. Comecei a segurar os meus dedos, comecei a seguir o que ela estava ensinando. Claro que quando você encontra algo assim, tem algumas coisas que te chamam mais a atenção, né? E realmente segurar os dedos das mãos, eu deitava na minha rede e ficava ali segurando os dedos das mãos, segurando e observando. Então eu não fazia uma coisa de tocar rapidamente, não. Eu ficava segurando e observando. Então deitava, muitas vezes até chegava a dormir, ou a maioria das vezes talvez, eu chegava a dormir e aí ia ficando. Tá? Até que eu fui vendo aquilo provocando em mim algumas coisas. Como uma das primeiras coisas que aconteceram foi ampliar o meu olhar, aumentar a minha capacidade de compreender o que está acontecendo à minha volta. Né? Ou seja, mais atenção, ou seja, mais consciência. Então essas são as primeiras coisas que você, quando se propõe a praticar Jinshin Jitsu, né, com constância, por um tempo considerável. O que é considerável? Talvez 15 minutos, 20 minutos diariamente, tá, para começar a ter essa ampliação de consciência. Aí você começa a fazer isso e daqui a pouco você está se envolvendo com essa arte que é inata. Por isso que não é difícil de você se envolver, mas exige que você retorne o contato com ela, né? Como que você pode conhecer alguém se você não fica mais próximo? Então é assim que acontece. Então foi isso que aconteceu em 96. Eu tive esse primeiro contato com Jinshin Jitsu e fiquei praticando Jinshin Jitsu, praticando, até que em 1998 eu fiz o meu primeiro curso de autoaplicação.
Na época a gente chamava de autoajuda. Foi em 1998 com uma amiga que chama Júlia Ozaki. Então eu fiz o meu primeiro curso de autoaplicação com a Júlia e comecei a entrar mais nesse conhecimento, comecei a compreender melhor o que eu estava praticando. E isso me deu um gás, me deu uma vontade de querer saber mais. E então eu digo, vou me preparar para fazer o meu primeiro seminário básico. Tá? E foi assim. Em 2000 eu fui para Brasília, e era um dos lugares onde acontecia os seminários básicos, e eu fui para Brasília e fiz o meu primeiro seminário básico. Tá? E então eu comecei a ver o tamanho do que é a proposta de praticar Jinshin Jitsu. Tá? Comecei a ter os primeiros sinais de que realmente Jinshin Jitsu pode fazer, né, ou transformar numa vida. Tá? E aí eu digo, não, a partir de agora eu vou investir em buscar ser um praticante de Jinshin Jitsu no nível de forma integral. Tá? E foi assim que aconteceu. Em 2001 eu já me mudei e já comecei uma outra história, tá? Porque eu não queria mais perder tempo, eu não queria mais deixar para depois. Tá? Então deixei o meu emprego, deixei tudo que me prendia em Manaus, que era onde eu morava na época, e vim para Maceió. Tá? E aqui construí uma história como praticante de Jinshin Jitsu. Então, talvez aqui em Maceió, quase ninguém me conhece como engenheiro elétrico, como engenheiro eletrônico. Tá? E isso tem sido muito prazeroso. Tá? E ponto. Então, quando eu cheguei em Maceió, eu nasci em Maceió, então eu já tinha muitos e muitos anos longe de Maceió. Tá? Então, foi uma coisa que eu saí de Maceió com 16 anos e já voltei com 30, sei lá quantos. Eu teria que fazer a conta, então vamos deixar para lá. Então foi quando eu cheguei em Maceió e não conhecia mais ninguém, e então eu comecei a pensar o que fazer, tá? E algumas amigas me ajudaram, né, a alugar um espaço e a começar. Tá? E eu comecei com a maca e só. E aí eu chegava às 8 horas da manhã, deitava na maca, começava a me auto-aplicar. E ficava me auto-aplicando até meio-dia, levantava, ia almoçar. Quando eu voltava, deitava na maca e começava a me auto-aplicar novamente. E fui fazendo isso dias e dias e dias e dias, e não aparecia ninguém, nenhum cliente, até que apareceu a minha primeira cliente. E a partir daí, ela foi ficando, e aí foi aparecendo uma outra pessoa, e a coisa foi se desenvolvendo. Mas o movimento que eu fiz, esse primeiro movimento de me auto-aplicar durante dias seguidos, tá? Criou um movimento sutil, né? Tão profundo, que até hoje ele me sustenta
nesse processo. Tá? Então, pense nisso. Pense que quando você está se auto-aplicando, tá? Quando você está fazendo esse movimento, você está mudando não só aumentando a sua consciência sobre você mesmo, mas você está mudando a consciência de tudo que está à sua volta. Porque você lembra que tudo que está à sua volta é você. Então, quando você muda a sua consciência, quando você muda a sua frequência, tudo que está à sua volta muda. Tá? Então, depois a gente continua a nossa história. Tá bom? Obrigado.